Luciene Tamares, quilombola de Canha dos Crioulos. Porque eu tenho certeza que a Gisele que está ali hoje, colocando o ecoar da sua voz para a gente, ela inspira muitas meninas negras, muitas mulheres negras, assim como eu. O professor Antônio Baruti também é essa inspiração. E que a gente seja inspirado por mais pessoas, mais mulheres, mais homens negros e negras, para a gente seguir a nossa caminhada. Porque é quando a gente vê, se espelha nessas pessoas, como a Vanessa, como tantas outras pessoas pretas, e pretas retintas, porque enquanto mais retinto é o preto da nossa pele, mais dificuldade nós temos de adentrar os espaços de poder. E esses espaços, eles também nos pertencem. É por isso que a gente tem esse abraço coletivo. Quilombola Nilton Alves, professor Alves, FCG Campos Sumé. A gente não pensa somente na gente, mas a gente Professora pensa Marilene, UFCG Campos Cajazeiras. nossos alcances. E através da educação a gente pode mudar isso. A escola, ela forma cidadãos e deve estar sempre preocupada em não reproduzir estereótipos. E nós estamos cada vez mais unidos nessa luta para transformar a sociedade através da educação. E em 25 de julho, se eu não me engano, foi no ano de 2020, eu estava no quintal da minha casa e eu pensei uma poesia, que eu também sou dos escritos, e eu escrevi, porque muitas vezes as nossas falas são interrompidas. Muitas pessoas querem nos silenciar. Os racistas, se puderem, nos silenciam a todos os momentos. E a gente se fortalece, a gente ergue a cabeça, porque nós somos resistência. E para nós, mulheres negras, eu escrevi o seguinte: preta, solta a voz, deixa teu canto ecoar. Quem te disse que não podes, o palco é teu, pode cantar. Solta teu canto bonito no grito de libertação. Mostra que veio que tu podes, isso aqui é nosso chão. Chega de tanta maldade, de tamanha opressão. Vivemos em lutas constantes por nós e nossos irmãos. Mas estamos aqui unidas e não vamos nos calar. Sororidade é nosso nome, vão ter que nos aguentar. Em nome de tantas pretas que fizeram silenciar, em nome dos nossos ancestrais, vamos reivindicar. Vanessa, representando o Ministério de Igualdade Racial. Nossa valorização. Os espaços de poder nós iremos ocupar. É isso sim. A gente não vai mais parar. Nós, mulheres negras unidas, vamos revolucionar. É tempo macurar de ler. É tempo macurar datar. Elaborar chó. É o macuriar. Axé para todas nós representa. Todos. Para todos nós aqui hoje. Parabéns, Luciene Tamares, vereadora, quilombola de Canha dos Crioulos da Lagoa Grande. Parabéns, Luciene. A gente agradece muito, viu? Posso falar agora da Gisele, né? Porque a gente coloquei com as falas, né? De Rebeca, eu nas pesquisas, né? Eu queria entender como é que a gente poderia pensar o nosso devido de juventude quilombola e à luz da filosofia do futuro. E lendo Ramose, é tão interessante como ele coloca a ética, né, o quanto, e aí hoje vendo a fala do professor que fala em Maat, né, o professor Baruti, a ética Gisele Ferreira dos Santos. Que as comunidades têm trazido. Gisele. Eu dei um exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico, né? Lá onde minha mãe mora, que é uma Vila, vai ter uma feira. E foram chamadas todas as pessoas, quem quiser vender alguma coisa na feira, pode levar. E eu disse para minha mãe, que é uma pessoa que vive dos quitutes financeiramente também, você vai levar alguma coisa? Aí ela me respondeu,
um dia depois. Não, eu não vou levar nada não. Eu não vou levar porque seu irmão já vai levar. E são muitas famílias. Então, que cada família é mais ou menos isso, né? Então, é para deixar para cada família levar alguma coisa. Isso é ética. Eu aprendi sobre beleza, sobre ética, sobre química, sobre física dentro da minha casa. Então, falando de ética e sentindo, a partir do que o Luciene falou, eu sinto que existem muitas ciladas quando a gente está falando de políticas públicas para a população negra, para as populações negras. Sinto muito pelo movimento pardo no Brasil ter se colocado contra as cotas. Sinto pelos constrangimentos que eles nos fizeram passar naquele momento em que a gente estava discutindo cotas no Brasil. Não é à toa que surgiu o termo afroconveniência. Não é à toa que surgiu, é por isso que eu trouxe, o medo que nós sentimos por estar na banca, o medo de quem vai sabendo que ela é discriminada, que ela sofre, sabendo das coisas boas que é ser um preto, que é ser uma preta, e vai com medo para uma banca, porque o Estado legitima para nós violências, violências e violências. Sinto que existe uma cilada nessa discussão. E sentir esse momento ele é muito importante. Por isso que eu trouxe aqui para falar. Quem tem medo do recurso, quem tem medo da banca de identificação, quem tem medo desse momento de identificar alguém para uma política pública, salientando que não lido com as identidades, eu lido aqui com uma questão de política pública. Portanto, eu não tenho medo de dizer, colega, sobre sua identidade você pode desenvolver o que você quiser. No entanto, devolvo o pardo. Esse eu acho que é um movimento que, enquanto num país como o nosso, racista, Wallace, duvido muito que nós teremos essa devolução, porque a ideia da mestiçagem ela foi muito bem calçada, ela baliza muito. Sinto que é uma cilada. Então, por sentir que é uma cilada, a minha natureza me aponta para observar, para tomar muito cuidado. E acho que quem tem que resolver isso são os pardos, não sou eu. Com relação às escolas, existem leis, cumpra-se. Não sei muito bem da realidade da Paraíba como é que os movimentos negros se articulam no Ministério Público, mas dos espaços em que vivenciamos, o Ministério Público tem sido a porta central. Município tal está agindo de tal forma. Município tal é Ministério Público com articulação junto aos movimentos negros, que fortalece. Porque, enquanto indivíduo, só a formação continuada não resolve. Mas é importante que também tenha a formação continuada, e isso eu não vou dizer porque o grupo que está aqui já está ciente. A formação inicial ela é ineficiente, nossa universidade tem currículos eurocentrados, então a gente já sabe disso tudo, mas lá no âmbito da escola, o Ministério Público é uma porta importante para fazer funcionar. E no mais, eu vou ficar com as palavras que eu vi, e eu acho que é importante a gente sentir tudo que foi dito aqui. Lembrar que já existe na lei, e o IBGE também está lá descrevendo quem são pessoas pretas e quem são pessoas negras do ponto de vista formal. São aquelas pessoas com traços que não adentram os espaços que distribuem poder. A gente sabe, então, para lembrar socialmente como é que essa pessoa é lida, para você não ter medo de errar na banca. Parda é a maioria do brasileiro aqui. Quem é a pessoa negra? Não vamos cair em ciladas. As ciladas elas são balizares do projeto racista do Brasil. Professor Antônio, da UFPB. Existem várias formas desses conceitos serem provocados e essas produções elas irem avançando. O Moisés, alguns comentadores mais já estavam falando do movimento, mas essa importância dessa caminhada do movimento negro, dessa antecedência aí da lei dos conteúdos ligados à população negra aqui em Campina Grande. E aqui pegando essa fala de Moisés, pegando também aqui o que comentou a Rebeca, nós temos como, por exemplo,
através da nossa sala de aula, não importa qual seja o conteúdo, trabalhar essa questão da identificação. Veja, eu sou professor de um curso de ciências biológicas, tá bem? Eu já tive duas cadeiras. Uma sou o Alex da UFCG Campus Sumé, bolsista quilombola Nildo, Lucélio Tavares, quilombola, pedagoga, pós-graduada pela UEPB. E como eu trabalho dentro da biologia, essa questão da identidade, eu sabia que a professora Vanessa, representando o Ministério de Igualdade Racial, fez excelente palestra. Os meninos, os rapazes, os homens, muitas vezes chegavam lá, cabeça raspada. Semana seguinte, ou no outro, o cabelo do rapaz já estava crescendo e o bigodinho amostra. É essa conversa que a gente faz na sala de aula. As meninas, as garotas, inicialmente aquele cabelo chapinho, agora com a valorização, esse cabelo das meninas foi voltando ao seu estado natural. Então, se dentro da biologia a gente tem como fazer essa discussão, empoderar e mostrar como é que eu posso me identificar, todas as outras cadeiras têm como fazer isso. Dentro do UFPB, por exemplo, nós temos uma resolução, que é a 29 de 2020, que obriga a ter essa temática dentro da sala de aula. Então, se eu souber trabalhar dentro dessa temática, eu tenho como fazer isso. E se eu estou formando esse docente que vai para o ensino fundamental e para o ensino médio, eu tenho grande chance disso também. Formações também, dentro dessas formações continuadas, nós temos uma fala mais específica para poder trabalhar. Por exemplo, há 6 meses atrás, quando me chamaram de fascista no final da formação, eu fui conversar com professores da aula de biologia. Então, na aula de biologia, por exemplo, eu ensino a fazer mumificação e mostro a cor de quem fazia mumificação. Tá bem? Eu levo plantas do candomblé para a aula prática. Não é para discutir o ritual, mas para discutir a inclusão. O estudante vê. Há uma valorização. Nós temos estratégias que muitas vezes não são tão utilizadas, que a gente precisa trazer para dentro da sala de aula. E assim, aquela definição do IBGE de 76, todo mundo é válido. Tá? Ela jogou areia em grandes quantidades num ventilador potente que está cegando muita gente. Eu concordo. Essa pessoa paga, devolvida para o movimento livre. Porque se a gente avançar nessa divisão, tá? Essa bipartismo fortalece essa discussão toda do colorismo também, e a gente seremos conquistados porque estamos sendo divididos. Agora, muito dessa discussão vai depender muito de nós aprofundarmos e enraizarmos essas conversas que nós estamos tendo, no sentido de de darmos eco o quanto mais longe melhor. Porque aquela situação, até de acordo com essas situações culturais que nós temos, aqui na Paraíba, é mais fácil querer ser amarelo do que ser preto, ou às vezes você pardo. Tá bem? Aqui na Paraíba, ou no Brasil como um todo, pela música popular brasileira, é mais fácil ser moreno, eu sou candidato, tá? Eu estou ali, tá bem? Em várias letras, mas, por outro lado, essa identidade racial, tá, ela acaba se esvaindo. E veja, pessoal, quando a gente pensa nessa questão do partismo, está muito ligado a essa questão. O pardo é uma categoria, é um grupo de pessoas ligadas a gente, ligadas a essa nossa caminhada dentro do movimento livre. Tá bem? E uma forma importante para a gente buscar essa auto-identificação, como eu comentei, uma delas, né, é essa questão de nós levarmos essa discussão toda no máximo possível para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, o maior São João do mundo
Campina Grande. Onde é que ele é brincado? Ele é brincado ao lado, embaixo de uma pirâmide, que é um símbolo negro. Foram pessoas negras que construíram as pirâmides. Então o que nós temos? Eu mostrei a imagem. Festa, era São João, tá? Bandeirinhas, a pirâmide ao fundo. Mas se fala do São João, não se fala da pirâmide. Campina Grande é a tecnologia na Paraíba, tá certo? Quando a gente vem uma pessoa para cá, a gente dá de cara com uma pirâmide na entrada da cidade, tá bem? É coisa de preto, tá certo? Então nós temos simbolismos bíblicos extremamente importantes que não são trazidos. E são simbolismos no seguinte sentido: não há aversão contra então a gente precisa incorporar. Nós temos que mostrar que o Egito, que Kemet, não é aquele Egito que a Record mostra para a gente. O Egito que se expande no sul da Itália. É o Egito que tem um tonelada de pedra. Então eu acho que nós temos novas estratégias para serem enfrentadas, quer dizer, novas estratégias para serem apresentadas para a sociedade, no sentido de enfrentar esse diálogo, esse debate, esse fundo pago, e em cima da própria auto-identificação. Tem uma imagem que eu perdi com o tempo, que é justamente de duas crianças, dois adolescentes, um garoto e uma garota, cada um no seu banheiro, se olhando no espelho e pensando coisas muito grandes, tá? Medicina, engenharia, pensando no futuro, tá bom? Só que são crianças, são baixinhos, eles estão em cima de uma pilha de livros. E esses livros estão com os nomes o que está escrito na lombada desse livro? Sheikh Anta Diop, tá bem? A nossa primeira dama, Janja. como? Janja. Isso. Não. Ah, esquece. A nossa primeira dama da negritude, nossa intelectual. Sei. Aí, uma rapaz. Lélia Gonzalez, é um outro livro. Um outro livro, O Egito é Negro. Tá bem? Então veja, nós temos toda uma série de estratégias, nós temos toda uma série de informações que muitas vezes elas não saem aqui da nossa conversa. E tem como entrar, tá? Lá em João Pessoa, Vanessa, a minha companheira é do departamento de História. Nós fazemos aula, tem aula que nós fazemos em conjunto, para discutir esses símbolos negros. Nós temos aula de campo, que engloba, por exemplo, Palheiro, Santa Rita, Cabedelo, João Pessoa, Olinda, nós vamos ter Recife. Tá certo? Possibilidades nós temos. Agora a gente tem que, muitas vezes, não é pensar assim, é realmente alargar essa nossa discussão. Tá bem? Muito obrigado. Valeu, professor Antônio. Encerrando aqui nossa participação.